Então, escuta isso. Campeão do mundo por clubes e seleções, campeão da Europa Clube, campeão na Espanha e em Portugal, eleito 5 vezes melhor goleiro do mundo. A carreira de Iker Casillas é a carreira sonhada por qualquer jovem que ambiciona atuar debaixo das traves. Nascido em Mostópolis, na comunidade de Madrid, Casillas ingressou no Real Madrid aos 13 anos e desde então seu potencial se destacou. Ele passou por todas as categorias de base da seleção espanhola, sendo campeão do mundo sub-20 em 1999, ao lado de Marchena e Xavi, que se tornaria seus parceiros de sucesso na equipe nacional. Embora tenha sido reserva de Aranzubia durante a maior parte do torneio, Casillas experimentou o sabor da vitória, pronunciando uma carreira repleta de triunfos e conquistas. Após o título nacional sub-20, Casillas foi promovido definitivamente ao time principal do Real Madrid. Já tinha sido chamado a um jogo em 1997, mas sem atuar. A expectativa era de que fosse a terceira opção para o gol, depois de Hügner e Bizarre. Contudo, uma lesão de Hügner e a irregularidade do goleiro argentino levaram o galês John a dar a oportunidade ao jovem Iker. Em setembro de 1999, com 18 anos, estreia no empate em Bilbao, em 2-2. Poucos imaginavam que começava ali o nascimento de um dos maiores goleiros da história. Fez 47 jogos naquela temporada, tornando-se o mais jovem goleiro titular na final da Liga dos Campeões, que os merengues venceram em Paris diante do Valência por 3-0. Para encerrar uma temporada de sonho, Casillas estreou pela seleção principal da Espanha e foi convocado por Camacho para a Eurocopa de 2000, competição onde não chegou a ser utilizado. Na temporada 2000 e 2001, manteve o estatuto de titular do Real Madrid e conquistou seu primeiro título de campeão espanhol, mas na temporada 2001-2002, depois de ter começado a temporada como titular, deu lugar para César Sanches. Contudo, foi nessa temporada que o futebol de Casillas se firmou definitivamente e o apelido de Sam Iker, por fazer defesas ditas impossíveis, apareceu. Reserva na final da Liga dos Campeões contra o Bayer Leverkusen, teve que entrar na segunda parte devido à lesão de César, e foi verdadeiramente decisivo para o título do Real Madrid, com 3 defesas espetaculares na reta final do jogo. Essa final é ainda hoje lembrada pelo gol fantástico de Zidane, mas ninguém se esquece igualmente dos milagres de Casillas. Ao longo da carreira, Casillas sempre se referiu à sorte como um fator importante no seu sucesso, e 2002 provou um pouco isso. Depois de ter brilhado na final na Liga dos Campeões, devido à lesão de um companheiro, Casillas foi titular na Copa do Mundo de 2002 pelo azar do então titular da meta da seleção espanhola, Canizares. Uma lesão invulgar, já que cortou o pé com um frasco de perfume, e brilhou no torneio, principalmente no jogo das oitavas de final contra a República da Irlanda. A partir daí, e até 2016, Casillas foi sempre o dono da meta espanhola. No Real Madrid, ele continuou a acumular títulos e ganhar reconhecimento internacional, destacando-se como uma das estrelas de uma das equipes mais famosas da história, os Galácticos. A cada ano, o Real Madrid contratava um dos melhores jogadores do mundo, reunindo em um só time nomes como Zidane, Ronaldo, Figo, Beckham, Roberto Carlos e Raul. Enquanto esses jogadores emprestavam magia e gols ao jogo da equipe, Iker brilhava intensamente no gol. Apesar de ter conquistado 4 títulos de campeão espanhol entre 2003 e 2012, o Real Madrid só voltaria a ganhar a Champions em 2014. No entanto, durante esse período, Casillas viveu grandes momentos com a seleção espanhola. Depois da desilusão da Eurocopa de 2004, em que a Espanha foi eliminada na fase de grupo, e de uma Copa em 2006 que não foi o que se esperava, a Espanha brilhou na fase de grupos, mas caiu pela França de Zidane nas oitavas. E a Espanha dominou o mundo do futebol entre 2008 e 2012, com Aragones como treinador. E apesar de um começo difícil, a Espanha perdeu 2 dos 3 primeiros jogos das eliminatórias da Eurocopa de 2008. A seleção espanhola entrou no torneio longe de ser a favorita. Apesar da enorme qualidade do elenco, a considerada geração de ouro do futebol espanhol, os espanhóis eram conhecidos pela alcunha de Fúria, mas também pelas decepções. A história de sucesso do futebol espanhol era longa, apenas um título em 1964, o que fazia com que muitos não acreditassem na seleção espanhola no torneio. Contudo, a Espanha da Euro 2008 tornou-se uma das melhores equipes da história, com um futebol fantástico, onde o tic-tac se impunha. A Espanha deu espetáculo ao longo da prova,
ganhando 5 dos 6 jogos realizados. No único jogo que não ganhou no tempo regulamentar, a Espanha agradeceu a Casillas, decisivo no desempate por grandes penalidades contra a Itália. Na final em Viena, um gol de Fernando Torres derrotou a Alemanha e a Espanha terminou com um jejum que durava mais de 40 anos. Foi Casillas, o capitão, a erguer o troféu. Mas o grande objetivo da Espanha era o título mundial. A história da seleção em Copas era longa, mas sem qualquer sucesso, e raramente se viu perto disso. Todo mundo na África do Sul, apesar da derrota inicial para a Suíça, a Espanha embalou e conquistou 6 triunfos consecutivos, e Casillas foi um dos nomes mais destacados da vitória. Não sofreu qualquer gol na fase mata-mata, e foi determinante nas quartas de final contra o Paraguai. Defendeu o pênalti e principalmente na final. A defesa de um arremate de Arjen Robben, quando estava 0-0 no placar, foi considerado o momento do jogo em que a Espanha acabou por derrotar a Holanda na prorrogação, conquistando a Copa pela primeira vez na história. No final do jogo, o capitão Casillas ergueu o troféu, tinha atingido o céu futebolístico. 2 anos depois, em 2012, a Espanha tornou-se a primeira seleção a conquistar a Eurocopa em 2 edições consecutivas, novamente com Casillas como figura determinante. E ainda participaria na Copa do Brasil em 2014, onde não esteve no mesmo nível, e na Eurocopa 2016, quando foi reserva de David De Gea, realizando o seu último jogo pela seleção em junho de 2016, com 160 partidas no total. Chegou a ser recordista até ser passado por Sérgio Ramos. Na temporada 2012-2013, com José Mourinho como treinador do Real Madrid, Casillas perdeu a titularidade para Diego Lopes. Uma decisão não compreendida pelos torcedores merengues. Mourinho saiu, chegou Ancelotti, mas Casillas continuou como reserva, atuando apenas na Copa do Rei e na Champions, e conquistou a competição pela 3ª vez na carreira, agora como capitão da equipe. Em 2014-2015, volta a assumir a titularidade no clube, mas a aquisição de Navas dava a entender que haveria a aposta no costarriquenho. Assim, no final da temporada, Casillas abandonou o Real Madrid como o segundo jogador com mais jogos pelo clube e com 18 títulos conquistados. Com surpresa, Casillas foi reforço do Porto de Portugal. Realizou 3 temporadas no país, sagrando-se campeão nacional em 17-18, ano no qual chegou a perder a titularidade para José Sá, mas recuperou a tempo de ser um dos jogadores mais importantes do título dos portistas, que assim terminaram com um jejum de 4 anos sem títulos. No primeiro dia de maio de 2019, Casillas sofreu um infarte num treino do Porto, depois de ter renovado o contrato pelo clube. Apesar de ter manifestado vontade de continuar a jogar e ter chegado a voltar aos treinos de forma condicionada, acabou por confirmar a aposentadoria. Foram 20 anos em alto nível, com um total de 23 títulos como profissional, com grandes reflexos, éticas profissional, perfil de líder e um vencedor nato. Casillas ganhou o direito de ser considerado um dos melhores goleiros da história. O coração o traiu quando ainda tinha mais para oferecer ao futebol, mas toda a carreira eternizou Sam Iker, o senhor das defesas milagrosas.